O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Este é o terceiro vídeo do parágrafo 3, Os Mistérios da Vida de Cristo, do artigo 3, do capítulo 2, da segunda seção, Os Símbolos da Fé. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a paz. Os Mistérios da Vida Pública de Jesus. O batismo de Jesus. O início da vida pública de Jesus é o seu batismo por João, no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência em ordem à remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas, vinha ter com ele, para que os batizasse. Então, aparece Jesus. O Batista hesita. Jesus insiste e recebe o batismo. Então, o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus e uma voz do céu proclama: Este é o meu Filho muito amado. Tal foi a manifestação, epifania, de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Da parte de Jesus, o seu batismo é a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre o número dos pecadores. É já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem desde já para cumprir toda a justiça. Quer dizer que se submete inteiramente à vontade do Pai e aceita por amor o batismo da morte para a remissão dos nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que põe toda a sua complacência no Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua conceição vem repousar sobre ele. E Jesus será a fonte do mesmo Espírito para toda a humanidade. No batismo de Cristo, abriram-se os céus, que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que no seu batismo antecipa a sua morte e ressurreição. Deve entrar neste mistério de humilde abatimento e de penitência, descer a água com Jesus, para de lá subir com ele, renascer da água e do Espírito, para se tornar no Filho, Filho amado do Pai, e viver numa vida nova. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo, para com ele ressuscitarmos. Desçamos com ele, para com ele sermos elevados. Tornemos a subir com ele, para nele sermos glorificados. Tudo o que se passou com Cristo dá-nos a conhecer que depois do banho de água, o Espírito Santo desce sobre nós do alto dos céus e, adotados pela voz do Pai, tornamo-nos
filhos de Deus. A tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão que Jesus passou no deserto, imediatamente depois de ter sido batizado por João. Impelido pelo Espírito para o deserto, Jesus ali permanece sem comer durante 40 dias. Vive com os animais selvagens e os anjos servem-no. No fim desse tempo, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus repele esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. E o diabo afasta-se dele até determinada altura. Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel, contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocaram a Deus no deserto. Cristo revela-se o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisto, Jesus vence o diabo. Amarrou o homem forte para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, suprema obediência do seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria do Filho de Deus ser Messias, ao contrário da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador, por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Todos os anos, pelos 40 dias da grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. O reino de Deus está próximo. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia. Aí, proclama a boa nova da vinda de Deus, nestes termos: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugura o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento reunindo os homens em torno do seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, a qual é na terra o germe e o princípio do reino de Deus. Cristo está no centro desta reunião de homens, na família de Deus. Reúne-os à sua volta pela sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio dos discípulos, e realizará a vinda do seu reino, sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. E eu, uma vez elevado da terra, atrairei
todos a mim. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo. O anúncio do reino de Deus. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico é destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada no campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram para fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até ao tempo da messe. O reino é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que o acolheram com um coração humilde. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes. Jesus partilha a vida dos pobres, desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer, a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda espécie e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino. Jesus convida os pecadores para a mesa do reino. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Mas, por palavras e atos, mostra-lhes a misericórdia sem limites do seu Pai para com eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se arrependa. A prova suprema deste amor será o sacrifício da sua própria vida, pela remissão dos pecados. Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. As parábolas são para o homem uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro ou como terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo permanece enigmático. Os sinais do reino de Deus. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele, comprovam que ele é o Messias anunciado. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele. Aos que se lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai
testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Ao libertar certos homens dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, ele não veio para abolir todos os males deste mundo, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus e é causa de todas as servidões humanas. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Deus reinou desde o madeiro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.